Sou guarda-parque no Parque Nacional da Amazônia, uma extensão de selva tão vasta que parece engolir o próprio horizonte. Um mar verde de árvores centenárias, rios sinuosos e segredos que sussurram na escuridão. Aqui a floresta é mais que um ecossistema. É uma entidade viva, pulsante, com um coração que bate no ritmo dos tambores indígenas que ecoam em lendas antigas. As castanheiras erguem-se como titãs, suas raízes expostas formando labirintos naturais que podem prender um homem desavisado. Cipós pendem como cordas de enforcamento, balançando ao menor sopro de vento, e o chão, coberto por um tapete de folhas apodrecidas, esconde buracos traiçoeiros e ninhos de formigas saúvas que marcham em fileiras implacáveis, capazes de devorar qualquer coisa em seu caminho. O ar é denso, saturado de umidade que faz a camisa colar na pele como uma segunda camada, misturando o perfume doce de orquídeas selvagens com o odor acre de musgo e terra molhada. Durante o dia, o canto estridente das araras azuis e o rugido distante de macacos bugios enchem o ar. Mas também há perigos. Onças pintadas deslizam silenciosamente entre as sombras, seus olhos brilhando como brasas na penumbra. Sucuris gigantes espreitam os riachos, seus corpos escamosos capazes de esmagar um javali em minutos. E mosquitos, onipresentes, carregam a ameaça de malária ou dengue, suas picadas um lembrete constante da vulnerabilidade humana. À noite, a floresta se transforma. O zumbido dos insetos se intensifica, o coachar dos sapos venenosos cria uma sinfonia inquietante. E o vento, passando pelas folhas, são como sussurros de espíritos antigos, como se a mata guardasse segredos que nenhum homem deveria desvendar. Meu trabalho oficial é proteger esse lugar, patrulhar trilhas lamacentas, monitorar espécies ameaçadas como o peixe-boi e a tartaruga da Amazônia, orientar turistas que se encantam com a beleza brutal da selva, mas ignoram suas armadilhas, e combater madeireiros ilegais que cortam árvores centenárias sobre o véu da noite. Uso botas reforçadas para evitar espinhos e picadas. Carrego um facão para abrir caminho entre cipós e um rádio que crepita com interferências por causa da densa cobertura vegetal. Mas há um outro trabalho, secreto, que me consome nas noites de lua cheia quando o céu se ilumina com um brilho prateado que transforma a floresta em um palco de sombras dançantes. Durante essas noites, eu caço um lobisomem, uma criatura que desafia a lógica, um pesadelo vivo que me arrasta para um drama de lealdade, medo e dúvida sobre minha própria sanidade. Não é uma história de fogueira ou um conto de terror para assustar crianças. É uma realidade que me persegue há 6 meses. Desde os primeiros relatos começaram a surgir. Os avistamentos começaram sutilmente, como rumores sussurrados entre os guias locais e turistas assustados. Eles falavam de uma criatura que confundiam com uma onça pintada, mas maior, mais rápida, movendo-se com uma inteligência que não pertencia a um animal comum. Os primeiros relatos vieram esporadicamente, uma duzena talvez, nos primeiros meses, sempre nas noites de lua cheia, quando a floresta parecia pulsar com uma energia sobrenatural. Caminhantes descreviam olhos amarelos brilhando entre as samambaias gigantes, rugidos que ecoavam como trovões abafados, e pegadas que misturavam traços humanos com garras impossíveis. Conforme os meses passaram, os relatos se intensificaram, tornando-se um evento mensal, alinhado ao ciclo lunar, como se a lua cheia despertasse algo ancestral na mata. O pânico se espalhou entre os visitantes, forçando o parque a restringir trilhas noturnas. Guias indígenas, com olhos cheios de temor, começaram a falar de lendas antigas. Uma pinguari, uma criatura peluda com um rugido que paralisa, ou guerreiros amaldiçoados por espíritos vingativos por profanarem a floresta. A Amazônia,
com suas sombras profundas e sons que parecem sussurros de espíritos proibidos, alimentava o medo, transformando cada estalo de galho em uma ameaça iminente, cada sombra em uma promessa de morte. Meu chefe, João, um homem de 50 anos, com a pele curtida pelo sol amazônico, barba vala e uma cicatriz no braço esquerdo de um encontro com uma sucuri na juventude, me chamou para uma conversa reservada em sua cabana administrativa. A estrutura, elevada sobre palafitas para resistir às enchentes sazonais, cheirava a madeira úmida e querosênio da lâmpada que iluminava seu rosto cansado. Era uma noite sem lua, o ar pesado com o odor de terra molhada após uma chuva rápida, o som dos sapos e grilos criando uma cacofonia inquietante. João jogou uma arma de dardos tranquilizantes em minha direção, o metal frio chocando contra minha palma suada, enviando um calafrio pela espinha. Lucas, você vai lidar com isso. Não mate, entendeu? Só tranquilize e observe. Os avistamentos, eles coincidem com a lua cheia. Não é uma onça, é algo fora do normal. Sua voz tremia levemente, algo raro para um homem que enfrentava a selva sem hesitar, seus olhos evitando os meus, fixos em algum ponto distante na escuridão além da janela. Meu coração disparou, ecoando o tamborir da chuva nas tábuas de madeira. Fora do normal? Isso tem a ver com o Elias? Ele sumiu na última lua cheia, João. Procuramos por dias, seguimos pegadas estranhas, humanas, mas com garras, como se um homem e um animal fossem a mesma coisa. Só encontramos a mochila dele, rasgada, com marcas que não combinavam com nada que conhecemos. Elias era meu melhor amigo, um nativo de Belém com 35 anos, pele morena e olhos castanhos que brilhavam com uma mistura de sabedoria e humor. Quando cheguei ao parque, 5 anos atrás, um novato de São Paulo com sonhos de salvar a Amazônia, Elias me acolheu como um irmão. Lembro vividamente da primeira vez que nos encontramos, na base do parque, ele segurando um facão e rindo do meu uniforme novo demais, ainda sem manchas de lama. Bem-vindo ao Inferno Verde, Lucas. Aqui a floresta é quem manda, ele disse, me guiando por uma trilha enquanto apontava para uma arara vermelha voando baixo. Ele me ensinou a navegar pelas trilhas escondidas, a identificar pegadas de tantas e cervos do Pantanal, a reconhecer o cheiro de uma onça antes de vê-la. Uma vez me encontrou perdido durante uma tempestade, encharcado e desorientado, a chuva transformando o chão em um pântano escorregadio. Ele me guiou de volta com a lanterna, rindo enquanto dizia: "A mata é uma mãe severa, Lucas. Respeite-a e ela deixa você viver." Passamos anos patrulhando juntos, compartilhando fogueiras crepitantes onde assávamos piranhas pescadas no Rio Negro, o cheiro de peixe misturando-se com o aroma de madeira úmida queimando. Às vezes, à beira do rio, sobre o reflexo prateado das águas, ele falava da filha pequena, Ana, que vivia com a mãe em Manaus. Mostrava fotos em seu celular velho, a tela rascada, mas o orgulho em seus olhos era inquebrável. Quero que ela cresça sabendo o que é a Amazônia, Lucas. Não só as árvores, mas o espírito dela, ele dizia, apontando para o céu estrelado. Uma vez, durante uma patrulha noturna, ele me salvou de uma onça pintada que se aproximava silenciosamente, seus olhos brilhando na escuridão. Ele disparou um tiro de advertência que ecoou pela mata, o som afastando o felino. "Amigos se protegem, Lucas. É assim que a gente sobrevive aqui", ele disse, batendo no meu ombro com um sorriso. Seu desaparecimento há um mês durante uma patrulha na lua cheia foi como perder um pedaço de mim. Liderei as buscas, gritando seu nome até a voz falhar, examinando cada arbusto, cada trilha lamacenta, mas só encontramos sua mochila, rasgada, com marcas de garras que pareciam de um animal impossível. O vazio que ele deixou era preenchido por pesadelos, pela sensação de que a floresta o havia engolido, como castigo por algum crime desconhecido. João desviou o olhar, a luz da lâmpada destacando as rugas profundas em seu rosto. "Pode ser. Não sei o suficiente para confirmar.
Pegue o jipe e vá para o ponto marcado na próxima lua cheia. E, Lucas, não morra. Ele cruzou os braços, o som da floresta ao redor, o coachar de sapos, o zumbido de mosquitos, o gemido do vento entre as castanheiras, criando uma atmosfera de tensão que parecia sufocar a cabana. Eu concordei, embora o medo já se instalasse como uma névoa fria em meus ossos. Carreguei o jipe com suprimentos meticulosamente, garrafas de água purificada para combater a desidratação no calor úmido que fazia o ar parecer líquido, barras de cereal e castanhas do Pará para sustentar a energia durante as longas vigílias, binóculos de visão noturna para penetrar a escuridão densa, um facão afiado para cortar cipós traiçoeiros e um kit de primeiros socorros com antídotos para picadas de jararaca e surucucu, cobras que espreitavam em troncos caídos e riachos rasos. Também levei uma corda de escalada, caso precisasse subir em uma árvore para escapar de um ataque, e um caderno de anotações onde registrava cada avistamento, cada pista, na esperança de entender o que estava enfrentando. Na noite da lua cheia seguinte, dirigi pelas trilhas estreitas e irregulares, o veículo balançando sobre raízes expostas e poças de lama que refletiam a lua como espelhos quebrados. A floresta era um labirinto de perigos. Buracos escondidos sob folhas podiam torcer um tornozelo. Aranhas caranguejeiras do tamanho de pratos espreitavam em troncos cobertos de musgo, e o canto hipnótico de sapos venenosos era uma armadilha para os desavisados. Desliguei o rádio. Não queria João ouvindo meu medo, que crescia a cada quilômetro, a cada sombra que parecia se mover além dos faróis. A primeira caçada foi um pesadelo sensorial que testou os limites da minha coragem. Estacionei em uma clareira remota, cercada por castanheiras cujas copas formavam um dossel quase impenetrável, bloqueando a maior parte do luar. O ar cheirava a musgo, podridão orgânica e algo metálico, como sangue seco. Esperei no jipe, a rede na janela mantendo os mosquitos afastados, mas o calor úmido fazia o suor escorrer pelos olhos, embaçando a visão. Meus sentidos estavam aguçados. O grito distante de macacos bugios soava como almas penadas. O zumbido incessante de insetos parecia sussurrar maldições, e o farfalhar de folhas poderia ser o vento, ou algo se aproximando. Horas se arrastaram, cada som amplificado, o estalo de um galho, o gorgolhar de um riacho próximo, o bater de asas de uma coruja que cruzava a clareira. Então, um rugido cortou a noite, profundo e gutural, diferente de qualquer animal que eu conhecia. Saí do jipe, com a arma em punho, as pernas trêmulas, afundando na mata que sugava minhas botas como mãos invisíveis. Avancei pela mata, o feixe da lanterna dançando como um espírito errante, iluminando sambarredas que pareciam garras esticadas e cipós que se moviam com o vento como serpentes. Encontrei pegadas frescas na mata, grandes, com garras e um formato quase humano, confirmando o que João temia. Ouvi respiração pesada, passos esmagando galhos, e então a vi. Uma fera colossal, peluda, correndo de 4 antes de se erguer em 2 patas, rugindo com uma força que fez as folhas tremerem. Seus olhos amarelos captavam o luar, brilhando com uma inteligência feral que me gelou o sangue. Minhas mãos tremiam tanto que o dardo errou por metros, cravando-se em uma árvore com um som seco e inútil. A criatura avançou, sacudindo o jipe com garras que rasgaram o metal como papel, o cheiro de seu pelo úmido e selvagem invadindo minhas narinas, misturado a um odor fétido de carne podre. Corri, o pânico cegando-me, tropeçando em raízes expostas que pareciam tentáculos vivos, cipós chicoteando meu rosto e deixando cortes ardentes. Ela me perseguiu por minutos que pareceram eternidades, galhos estalando sob seu peso, folhas voando em um turbilhão de caos, até que sumiu na escuridão, deixando apenas um uivo ecoante, que me seguiu até o amanhecer, quando me escondi, tremendo, atrás de uma suma-uma gigante. As luas cheias subsequentes trouxeram mais tentativas frustradas, cada uma deixando o terror e o drama que me consumiam. Em uma noite, preparei uma emboscada em uma trilha onde encontrei pegadas anômalas, marcadas na muda ardurecida após uma chuva. Fotografei as marcas com meu celular, notando como elas pareciam mudar de humanas para animais em poucos passos. Uma visão que me fez estremecer. Esperei horas sobre uma chuva torrencial, a água pingando de minha capa impermeável, o ar carregado de ozônio e o cheiro de terra molhada.
A floresta era um campo de minado. Uma jararaca cruzou meu caminho, seu siso me forçando a recuar. Uma árvore caiu a poucos metros, vítima de cupins, o estrondo ecoando como um tiro. O uivo veio mais cedo, acompanhado de galhos quebrando com estalos que pareciam ossos, se partindo. A fera surgiu da névoa, maior do que eu lembrava, o pelo gotejante e eriçado, os olhos amarelos flamejantes. Atirei, acertando sua perna, mas o dardo pareceu apenas irritá-la. Ela mancou, mas avançou com fúria, os dentes à mostra num rosado que revelava presas amareladas e serrilhadas. Rolei na lama escorregadia, escapando por centímetros de suas garras que cortaram minha mochila, espalhando suprimentos no chão. Recarreguei a arma, com o coração na garganta, e disparei outro dardo no flanco, fazendo-a recuar, uivando de dor, antes de desaparecer na mata densa. Fiquei lá, ofegante, coberto de lama, questionando se isso era real ou um delírio causado pelo estresse e pela exaustão. Outra caçada, semanas depois, foi ainda mais intensa. Escolhi uma clareira onde o rio formava uma curva, o som da água abafando meus passos. Esperei, escondido entre sambarredas gigantes, o corpo dolorido de picadas de mosquito e cortes de espinhos de palmeiras. A floresta parecia viva com ameaças. O zumbido de vespas de fogo pairava próximo e o rugido de uma cachoeira distante criava uma cortina sonora que mascarava os movimentos da criatura. Pensei em Elias, em como ele me ensinou a identificar o canto de um uirapuru, dizendo que era um sinal de sorte. Onde estava minha sorte agora? O uivo suou e a fera apareceu, derrubando arbustos com força bruta. Disparei um dardo que falhou e ela me perseguiu por uma trilha estreita, o rugido misturando-se com o som da cachoeira. Escapei por pouco, escalando uma árvore baixa, os galhos rangendo sob meu peso, enquanto a criatura passava abaixo, suas garras rasgando a casca. Passei a noite ali, tremendo, os mosquitos me devorando, o uivo dela ecoando em meus nojelos. Pesadelos. João me pressionava cada vez mais durante o dia, seus olhos cansados refletindo minha própria exaustão. Você precisa pegá-lo, Lucas. Os turistas estão cancelando visitas, os guias estão com medo e o parque está sofrendo com os rumores. Eu mentia nos relatórios, alegando avistamentos de onças para justificar minhas saídas noturnas, mas o peso do segredo corroía-me. Durante o dia, mantinha a fachada de guarda-parque, guiando turistas por trilhas seguras, apontando ninhos de araras ou pegadas de capivaras. Mas à noite, a floresta me transformava em caçador, preso em um drama que misturava a lealdade a Elias e o terror do desconhecido. Na quarta lua cheia, o confronto final chegou como uma tempestade inevitável. A noite era clara, a lua um disco perfeito que banhava a mata em um brilho prateado, transformando as árvores em silhuetas fantasmagóricas. Estacionei em uma trilha larga, onde o solo era firme, evitando o lumaçal traiçoeiro que poderia me prender. A floresta estava silenciosa, exceto pelo gotejar de orvalho nas folhas largas e o canto solitário de uma coruja, um presságio que fez meu estômago se contrair. Meu corpo doía de semanas de noites mal dormidas, a mente repleta de memórias de Elias, ele rindo ao me ensinar a assar castanhas do Pará na brasa, compartilhando um café forte ao nascer do sol após uma patrulha longa, ou contando lendas indígenas sobre espíritos que mudavam de forma sob a lua cheia. A mata tem seus mistérios, Lucas. Nem todos são para serem entendidos, ele disse uma vez, profético agora. O farfalhar cresceu, sutil no início, depois violento, como se a floresta se rasgasse. A fera saltou de uma castanheira centenária, o impacto sacudindo o chão e espalhando folhas secas. Seus olhos amarelos perfuravam minha alma, a baba escorrendo em fios viscosos, o cheiro de animal selvagem misturado a algo vagamente humano. Suor, talvez, ou desespero. Minhas mãos tremiam incontrolavelmente. Firme, firme, murmurei, a voz rouca perdida no vento. A criatura se aproximou, de quatro, rosnando baixo, cada passo ecoando meu pavor crescente. O pelo eriçado como espinhos, as garras cravadas na terra com sons de rasgo.
O terror me invadiu. Visões de ser dilacerado vivo, de me tornar como ela, de perder minha humanidade na floresta impiedosa que tanto amava. Reuni forças, pensando em Elias. Coragem, irmão, a mata testa os fortes. E atirei. O dardo acertou seu pescoço protuberante, seguido de outro no abdômen musculoso. A fera rugiu fracamente, cambaleou e desabou na lama com um baque surdo, o corpo convulsionando em espasmos agonizantes. Aproximei-me cautelosamente, o coração disparado como um animal encurralado, o suor misturando-se a lágrimas de alívio e horror profundo. Coloquei um rastreador improvisado em seu braço peludo, um dispositivo que eu mesmo montei, desesperado por algum controle em meio ao caos. Então, sob o luar prateado, o impensável aconteceu. A criatura encolheu, o pelo recuando como névoa dissipando ao amanhecer, a forma se contorcendo em agonia que ecoava gritos humanos abafados. Em minutos, um homem nu jazia ali, tremendo violentamente, esfregando os braços como se acordasse de um sonho pesadelo eterno. Eu levei um momento para processar mais o rosto. Elias, sussurrei, a voz quebrada pelo choque e pela emoção avassaladora. Você tá vivo? Como? Ele piscou confuso, os olhos castanhos cheios de desorientação. Elias, o que? Onde eu tô? Que horas são? Sua voz era fraca, tremendo, como se ele tivesse sido arrancado de um sonho profundo. Ele não se lembrava de nada. As noites de lua cheia eram um vazio na sua mente. Expliquei o mínimo, dizendo que o encontrei desmaiado na mata, provavelmente vítima de uma febre ou desidratação. Levei ele de volta à base, ajudando-o a caminhar enquanto ele tremia, envolto em um cobertor que peguei no jipe. No caminho, ele murmurava sobre dores de cabeça e pesadelos estranhos, sem suspeitar da verdadeira horrível que eu carregava. Ele voltou ao trabalho dias depois, alegando que se perdeu na mata e sofreu uma pancada na cabeça. Ele retomou suas patrulhas, rindo como antes, contando histórias para turistas sobre a ecologia amazônica, mostrando fotos da filha Deliana no celular, o mesmo brilho orgulhoso nos olhos. Mas ele não sabe, nunca soube, que nas noites de lua cheia ele se transforma na criatura que aterroriza a floresta. Acha que suas enxaquecas mensais e cansaço extremo são apenas estresse ou algum problema de saúde que ele planeja verificar em Manaus. Eu mantenho um segredo, um peso que me corrói como cupins em madeira velha. A cada lua cheia, rastreio-o com o dispositivo, sedando-o com dardos tranquilizantes para mantê-lo longe das trilhas onde visitantes poderiam estar, longe de comunidades ribeirinhas que poderiam ser alvos de sua fúria inconsciente. Cada caçada é uma batalha interna. O drama de proteger meu amigo contra o terror de saber que ele é um monstro, que a floresta o transformou em algo que ele nunca quis ser. A Amazônia, com seus rios cheios de botos cor-de-rosa, as suas orquídeas florescendo em troncos apodrecidos e os seus sons de vida selvagem, o grito das araras, o rugido dos bugios, o sussurro do vento, esconde esse horror real. Cada noite de lua cheia enfrento a floresta e seus perigos, as serpentes que deslizam silenciosamente, os mosquitos que atacam sem piedade, as sombras que parecem me observar, julgando minha hesitação. O drama de manter Elias vivo, de proteger a memória do amigo que me salvou tantas vezes, é uma corda bamba sob um abismo. E se ele me atacar e eu não conseguir escapar? E se a maldição que o transformou, seja ela um espírito vingativo, uma doença desconhecida ou algo mais antigo, se espalhar? Eu estou preso, sozinho, numa batalha que não escolhi, carregando o peso de um segredo que pode me destruir antes que a floresta o faça. O uivo ecoa agora, chamando-me para de volta à escuridão. E eu sei que enquanto a lua cheia brilhar, a minha luta não terá fim.